Oi, meu nome é Sofia Minella e neste vídeo eu vou falar pra vocês sobre a história de Natasha Campos, uma menina que foi sequestrada aos 10 anos e ficou em cativeiro por 3.096 dias. Natasha Campos nasceu em 17 de fevereiro de 1988 em Viena, Áustria. A sua mãe já tinha mais duas filhas, sendo que a primeira nasceu quando ela tinha 18 anos e a segunda um ano depois. A sua mãe estava sozinha as duas filhas após ter se separado do ex-marido e por conta disso sempre teve que lutar muito e ser uma pessoa bastante dura. Então a nova gravidez assustou bastante, já que ela tinha 38 anos, uma vida completamente estável, então foi bastante surpresa. E por conta disso, Natasha às vezes se sentia um pouco sobrando na família e não sabia muito bem como lidar com isso. Quando Natasha começou a frequentar o jardim de infância, ela foi surpreendida por inúmeras dificuldades, como não conseguir formar amizades e também ser respeitada pelos professores. Foi nessa época também que seus pais começaram a discutir diariamente por horas, principalmente pelo problema de bebida que seu pai tinha e como ele sempre chegava de madrugada em casa. Foi nesse período também que Natasha começou a urinar na sua cama durante a noite. Algo que não agradou a sua mãe, então ela sempre repreendia com castigos e achava que tudo isso era motivo de má criação. Então depois de um tempo, Natasha começou a urinar em suas roupas durante o dia também, o que foi motivo de mais humilhações agora dos seus colegas, da escola, das suas professoras, da sua mãe, obviamente. Então tudo isso contribuiu para que Natasha se tornasse uma criança muito insegura. A separação dos seus pais, que ocorreu quando ela tinha 5 anos, foi motivo do começo de várias crises de choro, grito e vômito. Natasha não sabia como lidar com o divórcio e a sua mãe não sabia como lidar com os problemas que Natasha estava enfrentando. Então ela foi vítima inúmeras vezes de tapas, xingões, agressões da sua mãe. Quando completou 10 anos, Natasha conseguiu convencer a sua mãe a deixá-la ir sozinha, andando da sua casa até a sua escola. Algo que foi de extrema importância para ela, pois ela tinha uma necessidade de sentir-se independente e sentir-se uma pessoa adulta. Então, no dia 2 de março de 1998, foi um dia normal. Ela acorda, veste um casaco vermelho, um vestido jeans, uma meia calça azul clara e um sapato preto de camurça. Ela pega o seu lanche, pega a sua mochila, ela não se despede da sua mãe porque no dia anterior elas tinham brigado e ela sai de casa. E apesar de estar muito feliz de ter conseguido conquistar essa independência, né, ela sentia-se um pouco insegura e com medo quando saiu de casa. Porém, mesmo assim, ela continuou o seu caminho e foi andando sozinha para a escola. Quando andava por uma das ruas, algo que ela não sabe muito bem o que, chamou sua atenção, o que fez com que ela levantasse sua cabeça e olhasse em direção a uma caminhonete branca que estava estacionada no meio-fio do lado direito da rua. E algo que Natasha estranhou muito, porque por algum motivo essa caminhonete estava estranhamente inapropriada pela vizinhança e ela achou estranho. E naquele carro tinha um homem parado no lado da caminhonete. Era um homem magro, não muito alto, com olhos azuis, cabelo um pouco comprido e que olhava ao redor assim, sem interesse, como se esperasse alguma coisa acontecer. No mesmo instante que ela viu esse homem, ela sentiu um impulso de atravessar para o outro lado da rua. Mas ela não fez porque o quê? Na sua cabeça, isso iria significar que ela não estaria sendo uma pessoa adulta de verdade. Então ela simplesmente continuou seu caminho. No momento que ela tentou passar por esse homem, ele a pegou pela cintura, a ergueu em direção à porta da caminhonete e a jogou lá dentro. Então foi tudo muito, muito rápido. E nessa hora, Natasha começou a se perguntar se realmente ela estava sendo sequestrada, se realmente isso estava acontecendo com ela. Porque
é sempre aquilo, né? A gente nunca acredita que algo ruim vai acontecer justamente com a gente. Eu tava pensando nisso, tipo, isso tá realmente acontecendo comigo. Então aí, o homem mandou ela sentar-se no bagageiro e não se mover. Ele sentou-se no banco da frente, ligou o carro e começou a dirigir. Bom, as janelas eram escuras, então ela logo perdeu a noção de tempo e espaço. E ela só conseguia ver por uma faixa copas de árvores e postes de luz. Natasha então resolveu conversar com o homem e a primeira coisa que ela falou foi perguntar o quanto ele calçava, porque em sua cabeça, quanto mais você soubesse sobre o seu sequestrador, melhor. Bom, ele não respondeu e mandou ela ficar quieta, algo que Natasha não fez. E aí ela perguntou se ele iria violentá-la e ele disse que não, porque ela é muito nova. Em seguida, disse que iria levá-la para uma floresta e entregá-la para os outros. Isso a assustou, porque ela pensou que esses outros, a quem ele se referia, era uma quadrilha de pornografia infantil, que iriam machucá-la, estuprá-la e matá-la. Depois de um tempo, o carro parou e Natasha viu que eles estavam em uma floresta, como ele tinha dito. Porém, o sequestrador começou a gritar: eles não vêm, eles não estão aqui. Assim, ninguém sabe ao certo até hoje porque ele fez isso. Talvez tenha feito pra ter controle, pra assustá-la. Não sabe muito bem, até porque assim, gente, ele era um doidinho, maluquinho, então não tente encontrar muitas explicações para as coisas que ele fazia. Então, ele liga o motor, começa a dirigir novamente. E durante o caminho, Natasha, pela faixa, né, conseguia ver telhados de casas. Então ela sabia que não estavam mais na floresta. Enfim, estavam em algum bairro, alguma região por ali. Então, depois de um tempo, o carro para em uma garagem. E o sequestrador cobre Natasha com um cobertor azul, que impedia que ela visse e ouvisse qualquer coisa ao seu redor. Aí ele a carregou por vários degraus, o que Natasha pensou que fosse um porão, né? Bom, o lugar que Natasha se encontrava agora era um cômodo de apenas 5 metros quadrados, com paredes revestidas de madeira, com um chão laminado, um vaso sanitário sem tampa, uma bancada com 2 pias, a porta não tinha maçaneta e a cama era um saco de dormir. E Natasha afirma que, ao invés de se desesperar e lutar contra a situação, ela resolveu aceitar o que estava acontecendo, porque era a única maneira que encontrou de sobreviver, pelo menos as primeiras noites no cativeiro. Então o sequestrador perguntou pra Natasha se ela precisava de alguma coisa. Nossa, que carinhoso, né, família? E aí ela disse que precisava de uma escova de cabelo, pasta e escova de dente. E assim ele o fez. Isso tornaria algo muito recorrente, onde ele trazia na maioria das vezes o que Natasha pedisse. O que poderia ser um biscoito, uma roupa, algum produto, alguma comida, etc. Nos primeiros dias do cativeiro, ele deixava a luz acesa o dia inteiro. Então ela logo perdeu a noção do tempo e não sabia mais diferenciar o dia da noite. Até porque não tinha janelas no seu cativeiro. Ele também a tratava como uma criança, muitas das vezes. Ela era uma criança, né? Tinha só 10 anos, mas como uma criancinha mesmo. Por exemplo, não deixando ela mascar chiclete, porque ela poderia se engasgar. Mas também a tratava como uma pessoa muito independente. Então, assim, sempre tinha essa oscilação, o que mostra claramente uma grande instabilidade desse homem. E depois de alguns dias, Natasha começou a pedir para que ele ficasse com ela no cativeiro. Tipo, jogando cartas, jogando xadrez, enfim. Porque a solidão estava enlouquecendo. E a única pessoa que poderia tirar essa solidão era o seu sequestrador. Então, assim, é perceptível a criação de poder que ele estava entrelaçando entre eles. Nos dias seguintes, ele começou a trazer novas coisas, como roupas
uma espreguiçadeira para substituir o fino colchão, um aquecedor, porque o cativeiro fazia muito frio, e também um computador, que possuía apenas jogos, mas que foi de extrema importância para Natasha, principalmente para ocupar o seu tempo, né? Só que ele começou a exigir demonstrações de gratidão por parte dela, e ela se recusava a fazer o máximo que podia. Porém, assim, ela fala que ela se alegrava quando recebia esses presentes, né? Principalmente quando ela pedia alguma coisa e ele trazia. Em uma manhã, durante a primeira semana do sequestro, ele apareceu com uma chapa elétrica e um pequeno forno em cima. Então, o sequestrador fazia com que Natasha aquecesse uma refeição por dia nessa chapa, né? E ele sempre visitava de manhã e, dependendo do dia, ia de tarde ou à noite. Então, em relação à comida, de manhã ele trazia uma xícara de chá ou de chocolate quente, uma fatia de bolo ou uma tigela de cereal. E quando a visitava de tarde ou à noite, ele trazia uma salada de tomate, um sanduíche ou um prato quente que comiam juntos. E essas refeições que os dois faziam juntos eram de extrema importância para Natasha, porque ela vivia praticamente 24 horas por dia sozinha em seu cativeiro. Então, esse foi uma das principais maneiras com que o Wolfgang, que foi seu sequestrador, conseguia manipular Natasha, fazendo com que ela dependesse inteiramente da sua companhia. Então ele usava da dependência com que Natasha criou dele para ter controle. Ele era a única pessoa capaz de proporcioná-la afeição e carinho, algo que uma criança de 10 anos necessita desesperadamente. Wolfgang também a manipulava, falando que tinha entrado em contato com seus pais, mas que eles não tinham manifestado o interesse em libertá-la e que eles não a amavam. Então, assim, essa dúvida que ela tinha, que a sua família não se importava com ela, já estava semeada antes do cativeiro, como eu disse pra vocês. Então, essa insegurança aumentava cada vez mais quando ele falava essas coisas. Natasha também criou uma dependência no fornecimento de livros e filmes que ele proporcionava. Então, assim, quando ela se comportava de uma maneira que ele não gostava, ele tirava esses instrumentos de felicidade que ela tinha, ou seja, novamente demonstrando quem estava no poder. Ele queria tanto poder controlá-la que depois do tempo instalou um temporizador que controlava a eletricidade no cômodo em que Natasha vivia. Então, às 7 da manhã a energia era ligada e às 8 da noite era desligada. Também depois ele instalou um interfone no qual poderia se comunicar com Natasha sem precisar descer até o porão. Só que esse interfone também dava pra você ouvir o que ela fazia lá dentro. Sabe? Ele conseguia ouvir tudo que tá acontecendo lá dentro. Então, assim, várias vezes ele perguntava, tipo, você já desligou a TV? Você comeu tudo que tinha no prato? Então, assim, ela não podia mentir porque ela não sabia há quanto tempo ele estava ouvindo. E, assim, ela até chegou a acreditar em um certo ponto que talvez tivesse uma câmera no seu cativeiro, o que não seria surpreendente, né? Ele também começou a controlar todos os seus gestos e até expressões faciais. Ela era obrigada a ficar de pé de uma maneira que ele ordenava e nunca podia olhá-lo diretamente. Louquinho, né? Beijão. Ele também sempre gritava e mandava ela ficar de olhos baixos. Ela só podia falar se fosse convidada a fazê-lo. E também repetia inúmeras vezes que ele tinha a salvado. Mais de 6 meses após o seu sequestro, Natasha estava completamente depressiva. E Wolfgang não sabia como lidar com isso. Ele tentava alegrá-la com jogos, episódios de séries, comida extra, mas obviamente nada ajudava. Então ela começou a pedir que pudesse tomar um banho de banheira, pois desde então apenas estava tomando banho na pia do seu cativeiro, com ele ajudando.
Meu Deus. Então, ele permitiu. E esse seria a primeira vez que Natasha sairia da sua prisão. Foi aí, então, que ela viu como era o seu cativeiro pela parte de fora. Então, vamos lá. Ele tinha 2 portas de madeira, uma porta de concreto também. Aí depois tinha uma passagem estreita, que era bloqueada na parte de fora por um pesado cofre, que o sequestrador empurrava até a entrada usando uma alavanca que era parafusada, e ele parafusava na parede. E além disso, tinha uma cômoda que escondia o cofre e tábuas de assoalho que cobriam o alçapão que levava até o depósito de peças de carros. Então assim, por esse momento, saindo pelo cativeiro e vendo tudo isso, ela soube que seria impossível simplesmente sair pela porta da frente do cativeiro. Simplesmente sair não ia dar. Bom, quando ela entrou na casa dele, porque ela iria tomar banho no banheiro da casa dele, né? Ele estava ameaçando ela diversas vezes, falando que as janelas e as portas foram revestidas por explosivos e que também, se ela gritasse, ele iria machucar. Bom, no banheiro, ele tinha preparado um banho de espuma e ficou com ela enquanto ela se despia e entrava no banheiro. Então ele ficou lá com ela o tempo inteiro. E apesar de ter ficado pouco tempo e ainda ter que dividir o banheiro com ele, isso foi de extrema ajuda para a pequena Natasha. Então as visitas à casa do sequestrador começaram a ocorrer com mais regularidade. Então a cada 2 semanas ele permitia que ela tomasse banho no andar de cima da sua casa. Porém, a consequência disso seria o medo que ele criava nela do mundo exterior, onde ninguém amava e ninguém sentia sua falta. Então, por conta disso, raramente Natasha pensava em fugir de sua prisão. E também algumas pequenas reformas em seu cativeiro foram realizadas, como a montagem de um beliche e pinturas novas nas paredes. E o primeiro Natal que Natasha passou presa com Wolfgang, ele lhe deu alguns presentes, que carinhoso, como um computador educativo e uma Barbie, além de outras coisas. Na primavera de 1999, Wolfgang começou então a proibir Natasha de mencionar os seus pais e falar sobre a sua vida antes do cativeiro. Ele dizia que ele era sua família verdadeira e ficava extremamente bravo quando ela falava sobre sua família, tipo sua mãe, seu pai, suas irmãs. E assim, Natasha pensava várias vezes que seus pais estavam aliviados por terem ficado livres das longas discussões a respeito e que era mais fácil considerar seu sequestrador como seu salvador do que como uma pessoa má. Ou seja, a sua manipulação já estava começando a funcionar em sua cabeça, né? Uma criança de apenas 11 anos agora. Então, no outono, a tentativa do esquecimento da sua identidade se completou quando Wolfgang mandou Natasha escolher um novo nome para ela. Então, durante os 7 anos que se seguiram em cativeiro, seu novo nome seria Bibiana. E no final do ano, Wolfgang realizou um dos seus maiores sonhos, que era o quê? Um instante fora do cativeiro ao ar livre. Então seria a primeira vez em quase 2 anos que Natasha conseguiu olhar para o céu e sentir a grama em seus pés. Com o início da sua puberdade, Natasha começou a passar mais tempo na casa de Wolfgang. A sua principal função era executar tarefas domésticas, mas tudo era extremamente supervisionado por ele. Ele obrigava a esfregar e polir o chão, os azulejos da cozinha, limpar todos os cômodos, e se ela fizesse de alguma maneira que ele não gostava, ele ficava furioso. Então, depois, Wolfgang começou uma reforma em sua casa que duraria anos. Então, Natasha era obrigada a trabalhar nessa reforma. Então, ela tinha que arrastar placas de mármores, portas pesadas, sacos de cimento, montar móveis, arrancar piso, segurar a bacia de argamassa. E além disso, era obrigada a fazer tudo isso semi-nua. Então, como vocês podem ver, ela passou por uma extrema mudança, né? Já que
passou 2 anos praticamente sem se mover em seu cativeiro e agora praticava atividade física exaustiva. As agressões se tornaram regulares, como chutes, socos, queimaduras, empurrões. O Wolfgang também começou a racionalizar a comida que Natasha consumia, fazendo com que ela ficasse extremamente magra e fraca, ferindo sua autoestima e, consequentemente, facilitando a sua submissão, já que ele tirava sua comida, mas também dava a comida quando ele queria. Ele também tinha uma obsessão enorme por seu cabelo, que era até doentia, onde ele queimava cada fio que ela deixava em sua casa e prendia seu cabelo em uma sacola para impedir que qualquer traço de DNA fosse deixado na sua casa, podendo incriminar. Um dia, porém, Natasha se cansou disso e raspou por completo o seu cabelo. E por irônico que pareça, o seu cativeiro minúsculo tornou-se o único local onde ela estaria a salva do seu sequestrador. A fome que Wolfgang fazia Natasha passar chegou ao extremo. Ele a pesava diariamente e a deixava dias sem comer. Ela delirava, desmaiava, sentia cólicas, fraqueza, e com 16 anos ela pesava 38 quilos, sendo que tinha 1,75 m. Ele também a obrigou diversas vezes a dormir com ele em sua cama, onde prendia o seu pulso no dela com uma tira de plástico, fazendo com que os seus movimentos fossem completamente reduzidos, e ela nunca conseguia dormir de verdade, pois temia que algo terrível pudesse acontecer. A primeira vez que Wolfgang permitiu Natasha sair de casa, ela já tinha 17 anos. Ele disse que se alguém a reconhecesse, ela deveria agir como se não soubesse o que estava acontecendo e negar tudo. Quando ele percebeu que ela estava totalmente submissa a ele e que não tentaria fugir, ele se animou com a ideia de poder sair mais vezes com ela. Poucos dias depois da primeira saída, os dois foram juntos a uma farmácia. Ele dizia repetidas vezes que se ela tentasse falar com alguém ou se tentasse fugir, ele iria matar todo mundo que estava ali dentro. E assim, ela acreditava fielmente no que ele estava dizendo, porque ela acreditava que ele fosse capaz de fazer isso. Ele passou o tempo todo atrás dela, parado, atrás dela, tendo certeza que ela não tentaria nada e também para mostrar que ele estava no controle e que ele tinha o poder da situação. Só que nos dias seguintes, as surras que ela tomava dele aumentaram e ela também começou a passar mais tempo em seu cativeiro. E Natasha, na época, tinha um diário onde ela registrava todas as vezes que ele a agredia. E assim, tinha vezes que ele a machucava mais de 60 vezes, que ele a chutava na barriga, nas genitais, na cabeça, nas costas, assim, relatos horríveis. Natasha então prometeu a si mesma que não ignoraria mais uma possibilidade de ajuda e que teria força sim para pedir socorro. Então um dia ela acompanhou Wolfgang até uma loja de materiais de construção. Mas de repente sentiu que seria um absurdo pedir ajuda a alguém e que ninguém acreditaria nela. Que apenas pensariam que ela fosse uma louca que estaria mentindo. Antes do seu 18º aniversário, seu sequestrador dizia com frequência que iria levá-la para esquiar com ele. Que simpático, né? E assim ele fez. Só que antes eles foram para um shopping comprar uma calça de esqui para Natasha, o que foi uma experiência muito assustadora para ela, porque depois de 8 anos em cativeiro, receber tantos estímulos assim foi muito difícil, né? Porque tinha muitas pessoas conversando, muitos barulhos, muitas luzes, então isso a assustou. No dia que eles foram esquiar, apesar de ela ter tido medo de toda a situação e ter tido medo dele, ela conseguiu se sentir livre e orgulhosa de si mesma, feliz que conseguiu ganhar um pouco de diversão, né? Não sei se a gente pode chamar isso de diversão, mas enfim, foi importante pra ela. E esse dia foi o primeiro em que Natasha sentiu-se corajosa o suficiente
para pedir ajuda. Bom, ela pediu pra Wolfgang a ir a um banheiro. Ela foi no banheiro e depois, quando ela saiu do box, ela viu que tinha uma mulher loira lá parada no espelho. Então ela decidiu ir falar com ela e pedir ajuda. Ela reuniu todas as forças, falou com ela com muito medo, mas falou. Só que aí depois a mulher apenas sorriu e saiu do banheiro, sem falar nada. Então assim, foi muito triste pra ela. Só que ela só descobriu anos depois. Mentira, não sei se foi anos depois, mas ela descobriu depois que essa mulher, na verdade, era uma turista da Holanda e que ela não entendeu nada que a Natasha tinha falado. Muito triste, muito desesperador. E quando Natasha fez 18 anos, Wolfgang começou uma nova reforma em um apartamento que tinha comprado para revender. Ela era obrigada a trabalhar como um construtor de verdade, tendo que cortar, carregar, lixar, nivelar, assentar piso. E o trabalho, a fome, a luta constante contra a queda de pressão eram tão grandes que ela nem pensava em fugir. Ela estava tão decepcionada, estava tão fraca e triste que ela nem conseguia mais pensar nisso. E também o Wolfgang nunca a deixava sozinha, em nenhum momento, não deixava. E algo de extrema relevância aconteceu, que foi um diálogo entre os dois, que eu vou ler para vocês, porque ele é realmente importante. Bom, ela estava nesse apartamento fazendo reforma e ela falou assim: "Você criou uma situação para nós em que apenas um vai poder sair vivo. Sou grata por você não ter me matado e por ter cuidado de mim. Foi muita gentileza sua. Mas não pode me forçar a ficar com você. Sou uma pessoa com necessidades próprias. Essa situação tem que acabar. É natural que eu vá embora. Você deveria ter imaginado isso desde o começo. Um de nós tem que morrer. Não há outra saída. Ou você me mata, ou me deixa ir embora. Já tentei me matar tantas vezes e aqui estou. A vítima sou eu. Seria bem melhor se você se matasse. Você não vai encontrar outra saída. Se você se matasse, todos os problemas acabariam na mesma hora. Não se preocupe. Se eu fugir, me jogo na frente de um trem. Nunca colocaria sua vida em perigo." E foi aí que ela sabia que iria fugir na próxima oportunidade. Então, no dia 23 de agosto de 2006, tudo começou como um dia normal. Ela acordou, o Wolfgang desceu para buscá-la e a levou para trabalhar no jardim. Ela recolheu morangos e damascos e, ao torno do meio-dia, ele a levou aos fundos da propriedade para que trabalhasse na caminhonete dele, porque ele iria vender essa caminhonete, a mesma caminhonete que ele tinha sequestrado ela. O Wolfgang pegou um aspirador de pó e ordenou que ela limpasse cuidadosamente os bancos e os tapetes da caminhonete. Então, quando ela limpava com o aspirador, o celular dele tocou e ele saiu para atender, a deixando completamente sozinha, algo que ele não fazia. Então, sim, foi tipo um descuidado dele. Foi aí, então, que ela teve coragem de fugir. Ela largou o aspirador e saiu pelo portão do jardim, que estava incrivelmente aberto, o que normalmente não acontecia. Depois de correr por aí e ficar com muito medo que ele estivesse atrás dela, Natasha conseguiu fazer com que uma mulher ligasse para a polícia. Ela encontrou uma mulher, começou a falar quem ela era, que ela era Natasha Campos, e aí a mulher ligou para a polícia. Ela foi trazida para uma delegacia e interrogada para ter certeza de quem ela era e para saber o que tinha acontecido com ela. Todos ficaram muito surpresos, mas também muito felizes que Natasha estava viva e tinha conseguido escapar do seu cativeiro. Então, depois de 3.096 dias, ela estava finalmente livre. Bom, agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre o seu sequestrador. Bom, Wolfgang nasceu em 14 de maio de 1962. Antes de perder o emprego e trabalhar em construções, ele era técnico de comunicações. Bom, ele teve uma infância relativamente normal, onde seu pai trabalhava em uma empresa de bebidas alcoólicas
e que infelizmente morreu quando o Wolfgang tinha 24 anos. Ele tinha uma estranha relação com a sua mãe, onde dependia totalmente dela, principalmente emocionalmente. Ela sempre limpava e passava suas roupas, cozinhava pra ele, passava o final de semana juntos. Assim, um pouco estranho para um homem de mais de 30 e poucos anos, né? Wolfgang era um homem elegante, educado com os vizinhos, e que era relativamente um homem decente. E no dia em que Natasha fugiu, ele se suicidou, se jogando na frente de um trem. Por isso que eu quis ler aquele diálogo que eles tiveram, porque provavelmente foi através dele que ele se matou. Em relação às buscas realizadas pela polícia para achar Natasha, elas foram totalmente fracas e houve inúmeros erros cometidos. Por exemplo, existia uma pista onde uma menina de 12 anos relatou ter visto uma criança arrastada para dentro de uma caminhonete branca com vidros escuros. Mas a princípio não foi levada a sério essa dica. Um beijinho, né? Depois que foi levada a sério, eles resolveram investigar isso e eles examinaram mais ou menos 700 caminhonetes brancas, né, com a mesma descrição. No 40º dia de sequestro, a polícia solicitou ao Wolfgang que apresentasse o seu carro. Só que aí ele encheu o carro de material de construção, de entulho, né, e disse que estava usando o carro em uma reforma. E também disse que no dia 2 de março ele passou o dia inteiro em casa. O que não é um álibi, vamos combinar aqui, né? Mas a polícia não se importou, ele ficou satisfeito, eles ficaram, ai, bacaninha, legal. E ele foi descartado como um suspeito. Uma pessoa também afirmou que acreditava conhecer o homem que poderia ser o responsável pelo sequestro, ele só não sabia o nome dessa pessoa. Ele disse que existia um homem com uma caminhonete igual à descrição dada por essa menina, e que pertencia a um homem que era conhecido como um lobo solitário e que tinha dificuldades para um relacionamento, para ter relacionamentos, né? E ele descreveu esse homem como um homem alto, que tinha mais ou menos 1,75, 1,85, que ele tinha em torno de 35 anos, cabelos loiros, e que no caso era o Wolfgang, só que não foi investigado. Bacana. Muito obrigada, polícia, vocês são demais! Bom, Natasha acredita que o Wolfgang cometeu esse crime terrível porque ele queria criar o seu próprio mundo perfeito com uma pessoa que estivesse ali só para ele. E ele provavelmente nunca conseguiria ter feito isso do jeito normal. Então decidiu forçar alguém a isso, moldar uma pessoa do seu jeito e ter essa pessoa só pra ele. E que no fundo ele queria apenas amor, aprovação, carinho e alguém que ele fosse para essa pessoa a pessoa mais importante do mundo. E eu concordo com ela. Bom, esse foi o vídeo. Tomara que tenham gostado. Não esquece de dar o like, se inscrever no meu canal que me ajuda bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!